Crianças, então mais uma semana de aula e vamos começar a nossa aula de ensino religioso. Então, como nas outras aulas, eu falei de um versículo chave, né, para nossa aula. Então, vamos continuar com o mesmo versículo, porque ainda estamos falando sobre as pragas. Afinal, são 10, né? Então, não terminamos ainda. Então, nosso versículo é esse aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos 8:31. Então, vamos ver o que Deus fez pelo povo dele. Então, estamos na sétima praga. Então, vocês lembram que a sexta praga foram as feridas. Então, os egípcios ficaram cheios de feridas em todo o corpo. Então, Faraó pediu para que Moisés orasse a Deus para cessar aquilo e disse que iria libertar o povo dele. Então Moisés orou a Deus e Deus cessou as feridas. Mas Faraó estava com o coração endurecido e não cumpriu o que disse. Então Deus disse a Moisés que iria mandar uma chuva, mas uma chuva tão forte, mas não era chuva caísse água do céu, não. Eram pedras, isso mesmo, pedras. Então aí Moisés avisou ao povo e disse que quem cresce protegesse tanto as pessoas quanto os seus animais. Então, alguns egípcios creram nisso e se protegeram, mas a maioria não. E caiu realmente chuvas de pedra. Então, quem estava ali ó, ao relento levou né, pedradas. Alguns podem até ter morrido, mas o gado também morreram, porque quando a pedra cai com muita força, né, machuca. Então, Faraó conversou com Moisés e pediu mais uma vez que ele orasse a Deus para que aquilo ali acabasse, que ele iria libertar o povo dele. Então Moisés orou ao Senhor e a chuva de pedra acabou. E Faraó, vocês acham que Faraó libertou o povo de Deus? Mais uma vez, Faraó não cumpriu o que disse e não libertou o povo de Deus. Então Deus disse a Moisés que avisasse ao povo que agora iria mandar outra praga, que seria chuvas de quê? De gafanhoto, e agora ia vir gafanhotos. E assim aconteceu. Então vieram gafanhotos. E os gafanhotos, você sabe o que os gafanhotos fazem? Eles devoram tudo que é plantação que vem pela frente. E assim aconteceu. Os gafanhotos começaram a comer as plantações lá dos egípcios. E agora, o que eles iriam comer? Porque tudo foi devorado pelos gafanhotos. E aí Faraó chamou mais uma vez a Moisés e fez a mesma promessa. Então Moisés orou, então Deus fez soprar um vento, mas que levou todos os gafanhotos embora. Olha só como Deus é poderoso. Só que Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu em todo o Egito e haverá uma escuridão tão grande que ninguém poderá ver nada. E Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias houve escuridão total, uma grande escuridão. E os egípcios, eles não podiam sair de casa, porque se saíssem de casa poderiam cair até num buraco, né? Tropeçar um no outro, não conseguiam enxergar nada, ficou tudo escuro. Quando tá à noite, às vezes a lua ilumina, não é? Uma rua assim que tá bem escura. Só que os egípcios não tiveram essa sorte. Deus fez uma escuridão total, não teve nada que iluminasse. Então, na casa dos israelitas, que é o povo de Deus, tudo ia muito bem, tudo estava iluminado, nada eles sofriam, porque Deus estava protegendo o seu povo. Então, Faraó disse a Moisés, né? Vocês podem ir, mas deixem o gado aqui, porque Faraó só queria, disse logo, deixe vocês, o povo de Deus podem ir, mas deixe o gado. E Moisés não concordou com isso. Se era para ir tudo, os animais, os israelitas, todo mundo. Então eles tinham que ir com tudo. E o rei, Faraó, ficou furioso e mandou Moisés sair do palácio. E agora vem a última e terrível praga, que foi a morte dos primogênitos. Então,
Aconteceu que a última praga vocês sabem primeiro o que são primogênitos? Primogênitos são o primeiro filho que nasce. Então, se você tem um irmãozinho, você é o primeiro, então você é o primogênito. Então, da minha família, da minha mãe, né? Eu fui a primeira filha dela. Então, eu sou a primogênita. Tenho mais duas irmãs, mas eu sou a primogênita porque eu nasci primeiro. Então, essa 10ª praga foi a mais terrível, porque de todos os animais, o primeiro filhotinho morreu, de todas as pessoas, de todas as famílias dos egípcios, tá, gente? O primeiro filho morreu, inclusive o filho de Faraó. Então, Deus não poupou ninguém, apenas o seu povo, para que eles tivessem a liberdade de sair de lá, porque Faraó estava aprisionando o povo de Deus. Deus tinha mandado várias pragas e mesmo assim Faraó, ele teve o coração endurecido. Então, dessa vez, Deus não poupou ninguém. Deus mandou uma praga mais terrível do que as outras, que mexeu o quê? Na vida das pessoas também. Então, muitas pessoas perderam seus filhos, os egípcios, inclusive Faraó. Imagine a dor que Faraó não sentiu, não é? Mas sobre essa praga, nós vamos falar mais na próxima aula, tá bom? Porque depois dela é que a gente vai ver o andamento da história de Moisés, o que aconteceu depois que os primogênitos morreram, tá bom? Então, lembrando do nosso versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus amores, vocês podem ver isso na vida dos israelitas, desde o comecinho, quando Deus disse que ia libertar o seu povo de lá do Egito, porque eles estavam sofrendo e Deus não estava aguentando mais de ver o seu povo sofrer. Tá bom? Então, a gente vai continuar essa história na próxima aula. Agora vamos para a nossa aula de matemática. Então, crianças, na nossa aula de matemática, vamos continuar falando sobre dinheiro. Então, quando a gente tem que comprar algum produto ou precisamos que algum serviço seja feito, usamos o quê? O dinheiro para pagar, não é? Então, em nosso país, como eu disse a vocês na aula passada, o dinheiro que usamos é o real. Então, essas aí são algumas moedas do nosso país. Então, tem a moeda de 1 centavo, a moeda de 5 centavos, a de 10, 25, 50 e R$ 1, tá? Uma curiosidade para vocês. Antigamente existia o dinheiro de R$ 1 em cédula, que era esse daqui. Olha só, o animal que representa o dinheiro de cédula de R$ 1 era o beija-flor. Só que esse dinheiro foi tirado de circulação, substituído apenas pela moeda. Então, antigamente era cédula, tá? Hoje é apenas moeda. Mas tem pessoas que colecionam essa cédula aqui, porque ela não existe mais, não é fabricada mais, certo? Então, essa é uma curiosidade para vocês aí que não sabiam que existia um dinheiro de R$ 1 em cédula. Então, crianças, olha só, o nosso dinheiro em cédulas e em moedas, tá? Então, temos esse é o nosso dinheiro, é o nosso real. Então, em cima tá aí as moedas de 1 centavo a R$ 1 e embaixo está as nossas cédulas de R$ 2 a R$ 100. Então, vai aí do menor valor para o maior valor. Então, como eu disse a vocês, né, nas nossas cédulas tem animais que representam cada valor. Por causa de quê? Do nosso país, que é conhecido pelos nossos animais, certo? Então, meus amores, para atividade de casa, vocês irão realizar as seguintes atividades. Vocês irão responder essa atividade aí, que está perguntando qual é o objeto mais barato. Então, como eu expliquei para vocês, né? Então, aí tem R$ 2, 30, R$ 70, R$ 7. Então, nessa questão aí, vocês irão ver que tem de menor valor a um maior valor. Então, vocês vão ter que dizer quem é o mais barato. O mais barato é o de menor valor. Quem é o de menor valor? Lembra das nossas cédulas, tá bom? Então, das nossas cédulas, quem era o de menor valor? Aqui, quem é o de menor valor? De R$ 2, 5, 10, 20, 50, 100? Então, aqui vocês irão ter que usar também
as habilidades de vocês e saber quem é o menor valor. Então, R$ 30. R$ 30 é quanto? É o dinheiro de 10, pode ser 3 desses, ou pode ser um desse mais um desse. Então, 10 mais 20 é 30. Pode ser também 6 desse aqui de 5, tá bom? E assim vai. O nosso dinheiro, ele pode ser... a gente pode conseguir formar vários valores com o nosso dinheiro, tá bom? Nisso, vocês vão aprender mais quando vocês já tiverem craques na soma e na subtração, que é um assunto que a gente ainda vai chegar, tá bom? Então, vocês precisam estar craques na soma para a gente poder formar valores. Por exemplo, o valor de R$ 7 aqui. Eu vou pegar o número 5 mais minha nota de R$ 2, que dá 7, porque 5 mais 2 é 7. Então, aqui dá R$ 7, entenderam? Então, aqui vocês irão responder. Qual é o objeto mais barato? Qual é o objeto mais caro? Aquele que é de maior valor. Quem é o mais caro aí? Quem é de maior valor? Então, aí vocês irão dizer. Nesse aqui, vocês irão falar qual é o preço da mochila, colocar ali o valor, qual é o preço do peão, mais o do caderno. Então, vocês irão somar. O peão é 2, o caderno é 7. Então, quanto é 7 mais 2? Vai somando nos dedinhos. E aqui, essa segunda questão, vocês irão ligar. Antigamente existia a cédula de R$ 1 de papel, mas qual é o valor dela em moeda? Então, vocês irão ligar para a resposta correta. E a última questão é que vocês irão relacionar, ligar os valores dos objetos ao valor da moeda, quantidade em moeda, certo? Então, é muito fácil aí. Então, 1 centavo, o bombom vale 1 centavo. Qual é a moeda de 1 centavo? Então, vocês irão observar e fazer a ligação corretamente, tá bom? Então, meus amores, essa foi a aula de matemática. Então, tá bem fácil. Então, vocês façam com capricho e prestando bem atenção, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!